Bem, nós vamos falar então sobre o Partido Espírita, um negócio que chama muita atenção. Tem um tal de Anatole de Laforgue, que era um político e também um jornalista. Ele faz um texto que Kardec aproveita na Revista Espírita, muito interessante. E a gente caiu que nem o patinho, né? A gente não, os espíritas da época caíram, os espíritas não, né? A sociedade parisiense caiu que nem um patinho na história, sabe? Os espíritos fazem as coisas e as pessoas caem direitinho, né? Inventaram uma história lá, na verdade, por causa de duas cartas. Começaram a colocar na biblioteca de duas cidades lá da França alguns livros espíritas. Aí os caras fizeram um levante lá e mandaram para o Senado uma carta para fazer uma lei que proibisse livro espírita na biblioteca francesa. Aí o bicho pegou, né? O bicho pegou porque aí os caras começaram a discutir a respeito. Aí algum louco xaropão lá, ou desequilibrado, falou do termo partido espírita. Aí ferveu, pegou fogo no Senado francês. Mas foi muito interessante porque o que aconteceu com isso, a mesma coisa que aconteceu naquele fato lá de Barcelona, né? No Auto de Fé de Barcelona. Ao invés de atrapalhar, estragar e diminuir a doutrina, na verdade ela acabou ficando mais conhecida porque os jornais foram obrigados a colocar nas reportagens a respeito disso, a respeito do Partido Espírita, sabe? Então foram obrigados a colocar, e aí o que aconteceu? Houve uma espécie de projeção maior da doutrina. Quer dizer, no fundo, no frigir dos ovos, isso daí não passou mais do que o marketing espírita, mas não produzido voluntariamente pelos espíritas encarnados. Um marketing espírita provocado, promovido por quem? Pelos espíritos. Olha que interessante. Mas vamos ao texto para a gente entender um pouco dessa confusão aí, que foi uma beleza que aconteceu lá nessa época aí, né? Bom, o Partido Espírita começou com aquela ideia que o pessoal chamava os espíritas de tolos. E aí, qual que é interessante no negócio? Aí o outro falava assim, mas então, se eles são tolos, não tem do que a gente meter medo, deixa eles entrarem com o Partido Espírita aqui no Senado, qual é o problema, né? Não, mas precisa de mais um partido, a gente já tem um monte de partido, um monte de partido político, precisa de mais um. Aí entrou essa discussão, né? Mais um partido e os espíritos são todos tolos, aí os caras falavam, mas não precisa temer os tolos porque eles não são capazes de fazer nada. Bom, aí surge alguém que tem um pouco mais de erudição e fala um pouquinho da doutrina, fala da doutrina no Senado francês. Imagine aonde que chegou a discussão da doutrina no Senado francês, da época do Kardec. Meu Deus do céu. Bom, e aí um jornalzinho aí, um periódico, né, um tal de Moniteur ou Monitor, fez um artigo por conta desse fato que surgiu no Senado francês. Então ele dá uma notícia assim meio surpreendente, né? Que estava nascendo um partido espírita, né? Bom, mas quem é que deu essa qualificação aí, não é? Será que foram jornalistas inescrupulosos? Você sabe que jornalista é uma coisa complicada, né? Tem alguns que são mesmo inescrupulosos, perigosos, têm assim ideias malsãs. O André Luiz está lotado de fatos desses tais jornalistas e escritores. Alguns têm inspirações assim em ambientes hostis, algumas inspirações assim para tirar as pessoas de circulação, para cancelamentos, para uma série de coisas. Eu lembrei desse fato porque tem um dos livros do André Luiz, não me lembro qual agora, em que ele é levado num bar e nesse bar lá um camarada é intuído a falar de um problema que tem lá emocional, uma moça tem com um rapaz, e ele faz uma história assim espetacular para denegrir a imagem da moça, para colocar o homem numa situação constrangedora. Cria uma espécie de um romance terrível contra esse casal. Uma inspiração infeliz numa mesa de bar regado com álcool. Imaginem só. E alguns dos nossos irmãos encarregados das informações, porque hoje nós não temos mais meios de informação, nós temos opiniões. Isso é um problema terrível, porque o jornalista, ao invés de ele informar, ele coloca a opinião dele, que não interessa para ninguém a opinião dele. O que as pessoas precisam saber é o que está acontecendo, e não a opinião do jornalista. E aí o que aconteceu lá com Kardec foi a mesma com esse fato, foi a mesma coisa, né? Bom,
Eles estavam pensando se foram esses jornalistas inescrupulosos que lançaram apelidos para a doutrina, né? Lançaram aí epitetos, sem saber exatamente o que é a doutrina. Não, não foram os jornalistas. O que aconteceu foi um relatório oficial feito, né, no Senado, e feito no Senado, então é alguma coisa que é relevante, não é leviano, né? Bom, mas, uma vez feito esse relatório, o que acontece com os jornais? Eles não deixam o fato ser esquecido ou cair em esquecimento. Eles começam a escamunchar, mexer, movimentar. Só que isso, sem eles perceberem, o que acontece? Acabam divulgando ainda mais a doutrina, né? Quer dizer, o tiro sai pelo lado contrário, né? E aí, obviamente, surge aí toda uma discussão, né? Alguns jornais um pouquinho mais experientes da época começaram a ficar quietinho, porque pensaram assim, quanto mais a gente falar nesse assunto, mais a doutrina vai ser levada, vai ser divulgada, vai ser uma engrenagem. Então eles ficavam quietinhos, quer dizer, alguns meios de comunicação, eles já sabem como lidar com certas coisas. Hoje em dia a gente vive aí uma verdadeira guerra de informações, não é? Então, naquele tempo já havia, já existia. Então, às vezes é importante saber, é bom se pronunciar, não é bom se pronunciar, ou o cuidado que precisa ter para falar com o grande público. Na época, os jornais atingiam o grande público, né? E alguns jornais, assim, mais experientes, assim, eles acabaram ficando bem quietinhos, não falando nada, para justamente não divulgar a doutrina, que era justamente o que estava acontecendo, né? Bom, alguns começaram a depreciar a doutrina e até criar um certo desengano na doutrina para as pessoas. Então eles começaram a inventar histórias, né? E aí eles queriam, de todo jeito, pegar ou trabalhar em cima daquilo que muitas vezes eles fazem, né? De um cadáver. Hoje, se você ligar a televisão pela manhã, em 3, 4, 5, meia dúzia de canais, só tem crimes. Então eles usam isso aí para autopromoção, um negócio impressionante. E no tempo é assim, veio uma notícia que eles acham que pode se aproveitar disso para acabar com um segmento, uma direção, uma diretriz, eles fazem, eles usam. E usaram isso. Só que, como nós dissemos, né? A doutrina já havia caído assim na graça de milhares de pessoas. E aí milhares de pessoas estavam lá para defender, até porque a doutrina sempre foi uma coisa pública. Nunca foi uma coisa escondida, reservada, que as pessoas não podiam assistir, ou que só alguns iniciados podiam conhecer ou podiam participar. Era um negócio aberto, público, todo mundo sabia como que funcionava e tudo. O episódio das mesas girantes, eles até comentam sobre isso aí, história da carochinha, eles começam a criticar a doutrina de uma forma, só que eles se esqueceram que já existiam milhares de simpatizantes, inclusive enfronhados no Senado, no governo francês, fora, em tudo quanto é lugar, não é? Então foi por isso que o problema foi desenvolvido de uma outra forma do que eles imaginavam, né? Bom, mas o cerne da questão mesmo era o seguinte, eu acho que é uma coisa que se discute até ainda hoje, nos dias de hoje, no nosso Brasil. Porque lá eles queriam criar uma lei para proibir a biblioteca de receber determinados tipos de livro, achando que aquilo era um retrocesso. Agora vocês imaginem, como que pode a gente imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, uma biblioteca não pode ter livro porque são livros ruins. Imagine só que coisa, né? Que coisa disparate, né? Quer dizer, onde é que está a liberdade das pessoas, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento? Onde que está? Né? Ainda mais na França, que pregava, que tinha uma das suas bandeiras a liberdade, né? Então eles queriam fazer uma coisa que era totalmente contrária até aos segmentos do próprio país, que era a tal da liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Que é impedir a biblioteca de receber livros. Tá, se fosse livros assim, que fossem impróprios para crianças, impróprios para adultos, para pessoa, vá lá, né? Mas não tinha nada de impropriedade assim, não existia nada que pudesse, na cabeça das pessoas, tinha aquela ideia de que as pessoas iam ver uma doutrina demoníaca, né? Vamos imaginar assim, né? Só que, na verdade, eles tinham que pensar o seguinte, cada um pondera como achar melhor, quer dizer, a liberdade de ler, de conhecer, nós temos tudo isso, né?
Bom, eu sei que foi isso que aconteceu, e aí levantaram bandeira, mostrando que a doutrina espírita era pacífica, que era uma ideia que ela aparece assim, sem ruído, e tem muitas pessoas que se agradam dela, né? Ela não faz propaganda, não se exibe, ela tem uma forte tendência pelas leis naturais, ela se apoia nas leis naturais, né? Então ela tem visto, via-se crescer sem esforço nem abala, era uma coisa meio que natural, né? Então ela não vai ao encontro de ninguém, não violenta ninguém, não quer que as pessoas sejam daquele jeito. Então era uma doutrina pacífica, isso levantaram lá no Senado francês, né? Bom, e aí vem aquela outra história que o pessoal fala, né? Mas mais um partido, meu Deus do céu, né? Bom, voltando aos jornais, né? No fundo, acabou se aproveitando essa publicidade ao contrário que se fazia, porque no fundo, instigava as pessoas a conhecer a doutrina. É interessante isso também, né? Quando a gente faz uma propaganda contrária, fala assim, vamos parar de vender cigarro, é proibido vender cigarro, ninguém pode fumar porque isso faz um mal lascado, né? Parece que quando você faz a proibição, parece que mais as pessoas têm mais curiosidade. Eu não sei se vocês se lembram, na década de 70, o Chico recebeu na casa dele alguns convidados que levaram um material fantástico sobre o combate às drogas químicas, né, as drogas. E o Chico olhou aquilo, passou para um lado, para o outro, olhou e não deu nenhum parecer. Eu sei que eles foram ficando, a noite foi chegando, tarde da noite, o Chico não falava nada. Até que um pouco antes de as pessoas irem embora da casa dele, falaram, Chico, a gente trouxe esse material para você dar uma opinião para a gente, se a gente deve continuar fazendo isso ou não, né? Aí o Chico falou que no Japão, olha a erudição dos espíritos, né? Porque certamente ele estava inspirado nesse instante. Ele falou que no Japão já haviam feito uma campanha semelhante, mas a campanha tinha dado um efeito contrário. Ao invés de inibir as pessoas de procurar as drogas, ela estimulava as pessoas a conhecer as drogas. Então era um perigo muito grande. E aí ele falou do cuidado, que o material era muito bonito, muito bom, mas que as pessoas tomassem esse cuidado. Que tem certas coisas que ao invés de você inibir, você estimula. E é uma verdade mesmo, né? Então isso é um cuidado que se precisa ter sempre. Bom, eu sei que, na verdade, esses artigos, essas coisas acabavam estimulando as pessoas a irem atrás, a conhecerem, a saberem do que se tratava, né? Alguns órgãos de imprensa se abstinham de falar bem ou mal para evitar pronunciar, inclusive, o nome. Não falava nenhum nome para não dar nenhuma repercussão, né? Só que a imprensa, em geral, ela ficava em silêncio quando se tratava do espiritismo, porque ela imaginava que aquilo não podia ser obra do acaso, mas também não podia comentar sobre ela. Aí a gente faz um paralelo também nas obras do Chico. Você se lembra da psicografia do Chico com relação a Humberto de Campos? A família entrou com o processo. E aí chegou um momento que o tribunal teve que se pronunciar, não é? Só que o tribunal ficou numa saia justa muito grande. Por quê? Se ele falasse que as psicografias eram efetivamente de Humberto de Campos, o tribunal tinha que admitir que existia vida pós-morte, psicografia e comunicação dos mortos com os vivos. E aí o que aconteceu? Acho que ele chamou lá o pessoal a uma conversa miúda e aí a família tirou o processo foi arquivado e eles não se pronunciaram, né? Então veja só a que ponto chega, né? Você vê como os espíritos sabem lidar com as coisas, né? O que parecia ser uma coisa assim terrível, né? No fim o tribunal teve que ficar quietinho e encerrar o assunto assim na calada da noite, não é? Então, os jornais evitavam falar dele, porque falando dele, obviamente, isso estimulava as pessoas a irem atrás e aumentar o número, não é, de adeptos, ou de conhecidos, ou de simpatizantes. Bom, mas o jornal, no fundo, ele era obrigado a denunciar os debates que existiam na Europa, nos gabinetes, né? Então, de vez em quando, ele soltava lá uma paródiazinha, uma coisinha assim, que o partido espírita, se ele existisse, seria um partido só de gente pateta, de gente sem qualificação nenhuma, e que isso não oferecia risco nenhum para o Senado. Mas aí, olha só que interessante, no meio da discussão, tem um camarada que levanta
levanta a mão lá e fala assim: eu compreendo que pode ser só de patetas, mas os patetas também têm direito de ser ouvidos, né? Putz, fala, Léo. Pois é, mas aí tinha o interesse da igreja também, né? Ah, lógico, lógico, né? Que eram contra a doutrina, né? O materialista. Certo. Então, lógico que eu tenho a sensação de que o clero estava por trás disso, mas como o clero, a inteligência vem dos homens, né? E a doutrina espírita, a inteligência da doutrina não vem da gente, que nós somos tudo um meio atrapalhado, né? A inteligência vem dos espíritos e eles é difícil concorrer com eles, porque eles já viveram aqui, já têm uma experiência muito maior do que a nossa, né? Óbvio, né? Então, mas eu acho que foi isso mesmo, uma influência que tinha o clero, né? Bom, eu sei que tem um jornal lá chamado Liberté, entre outros, que achava que todo mundo tinha que ser livre e tal, né? Então ele falava assim, entre outros que aparentemente não quer que seja livre de ser espírita, como é que pode ser livre ser judeu, livre ser protestante, simonista, livre pensador, e não pode ser livre espírita, né? Quer dizer, claro que pode, né? Então, é, ele levantou essa bandeira também e falou que tudo bem, podia ter essa liberdade de ter, né? Esse partido. Bom, eu sei que o assunto vai, se discorre, se desenvolve, as pessoas estão lá em guerra, criando confusões e tudo, né? Mas aí eles vão procurar o cerne do problema. E o cerne do problema era justamente aquelas benditas cartas, né? Que entraram por conta de duas bibliotecas que não queriam os livros nas suas bibliotecas, né? E falava assim, bom, o perigo dos maus livros. Felizmente o equívoco do honrado senador não foi partilhado e os espíritas arrependidos e confusos foram reconduzidos como mereciam. É uma posição que ele colocou, mas na verdade não foi isso que aconteceu, não é? Porque os espíritos não tiveram, não foram eles que causaram essas cartas e tudo, simplesmente as bibliotecas não queriam receber, não as bibliotecas por assim dizer, as pessoas associadas a elas não queriam receber os livros espíritas por um motivo muito óbvio, né? Quando a gente começa a entender a doutrina, as outras coisas parecem brincadeirinha de criança, né? Porque a doutrina espírita tem uma coisa muito grande, muito profunda, muito real, não é? Então, convence mesmo, com pouca leitura do Kardec, da doutrina, a gente se convence, porque realmente é uma doutrina sedutora e que dá pra gente, mexe com a nossa lógica e com a nossa razão, né? Bom, teve lá um senhor lá, um senhor Gentil, conselheiro do Estado, disse o seguinte: olha, como é que pode compreender um partido que só se componha de tolos poder causar risco para o Estado? Do Estado estar apavorado de criar um partido com... Para que? Se são tudo gente meia boba, meia tonta, né? Por que o Estado vai ter tanto medo dessas pessoas? Bom, mas que é interessante que surgiu assim, se eles estão combatendo, atacando os espíritos, alguma coisa tem, né? Bom, ele também, aí continua, né, a cartinha dizendo assim, quem quer que o percruste com imparcialidade verá o seu código moral uma poderosa garantia da ordem e da segurança. E aí tinha uma outra coisa interessante, a bandeira da doutrina, fora da caridade não há salvação. Isso aí já indica tendências com bastante clareza para que ninguém tenha razão para o temer, quer dizer, é caridade, sem caridade não se anda, não se faz nada, né? Bom, a discussão foi se acalorando, aquela coisa toda. Bom, é de admirar que os homens que fazem a profissão de liberalismo, que reclamam com insistência a liberdade, que a querem absoluta para suas ideias, seus escritos, suas reuniões, que estigmatizam todos os atos de intolerância, queiram que isso não faça com a doutrina, quer dizer, eles combatem a doutrina porque eles acham que a liberdade, a ideia, tudo, só eles é que têm razão, né? Você vê uma coisa meio semelhante hoje em dia, né? Parece que existem alguns movimentos mentais aí, de pensamento, que não existe outro. Se não for o que eles estão pensando, o resto está tudo errado, né? Então você vê como que é a nossa pequenez e a nossa ignorância, né? Bom, ele fala das bibliotecas que promoveram isso, já falei algumas vezes, né? Só que isso, no fundo, acabou dando um impulso para a doutrina, né? Quanto mais esses ataques se repercutirem, mais eles serão proveitosos para a doutrina.
E aí um jornalzinho lá, no mês de junho, publicou um artigo sobre o Partido Espírita. Todos aí notarão um espírito de moderação que contrasta com os dois outros que mencionamos. Quem disse que não há nada de novo no sol, os céticos que assim falavam não suspeitava de um dia a imaginação de um conselheiro de Estado faria em pleno Senado a descoberta do Partido Espírita? Já contávamos alguns partidos na França e Deus sabe-se que os ministros oradores cometem erro ao enumerar os perigos que podem causar essa divisão dos espíritos. Há um partido legitimista, orleanista, republicano, socialista, comunista, clerical, etc, etc. Mas é a tal coisa, né? A lista não pareceu bastante longa, precisava de mais partido. A existência do Partido Espírita, esta revelação inesperada, percorreu a Assembleia uma confusão, quer dizer, confusão porque interesses, né? Todo mundo sabe disso, né? Bom, finalizando, as pessoas oficialmente informadas afirmam que o Partido Espírita escondia um exército de representantes. Olha o que ele fala. Os espíritos batedores, misericórdia. Os representantes da doutrina são os espíritos batedores. Através dos livros das bibliotecas, eles de volta, os belos tempos das histórias da carochinha, das mesas girantes, das mesas sem pé de galo. Ai, meu Deus do céu. Eles continuam discutindo isso. A influência oculta do partido recentemente assinalado se fez sentir até na discussão do Senado. Veja como o partido era perigoso, né? O Partido Espírita era muito perigoso. E aí o senhor Anatole Delaforge, um jornalista e político francês, finaliza dizendo o seguinte: ele usou e usa e usará essa ditadura. Deixemos ao Partido Espírita, o seu Cristóvão Colombo, o senhor Genteu, conselheiro de Estado, o cuidado de interrogar os espíritos reveladores a fim de que nos digam o que o Senado espera obter, impedindo os cidadãos de organizarem livremente as bibliotecas populares, como se pratica em outros países, como, por exemplo, na Inglaterra. Veja só, né? Que coisa, né? Então, uma discussão que tomou conta dos jornais, do próprio Senado, que serviu unicamente para promover a doutrina. E não existiu partido espírita nenhum, foi alguma inteligência lá muito exaltada que imaginou isso, né? Kardec não tinha o menor interesse de mexer com política, até porque não dava nem conta de mexer na parte filosófica, científica e religiosa da doutrina, vai mexer com política e ia lascar tudo, né? Então, a gente percebeu que foi mais um lance dos espíritos para promover a doutrina já mesmo dentro da França, inclusive nos escaninhos da política francesa, que refletiu nos jornais franceses, que certamente refletiu na população francesa. E é isso aí, minha gente. Tá bom, né? Chega, pelo amor de Deus, né?